Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. O chamado incidente de 23 soldados petrificados emerge no fim da Guerra Fria, quando o colapso da União Soviética abriu frestas em arquivos e jornais regionais e um oceano de rumores ganhou fôlego. Era uma época marcada por incerteza política, por ciência armada e por uma cultura de sigilo que alimentava a curiosidade pública. Entre relatos de objetos aéreos não identificados, o caso que viria a circular anos depois reunia três ingredientes poderosos: militares em missão, tecnologia desconhecida e um desfecho tão impossível quanto inesquecível: a transformação instantânea de homens em pedra. Segundo as versões mais difundidas, uma pequena unidade do exército soviético teria sido destacada para uma área remota, apontada por alguns como Sibéria e por outros como os Urais, durante um exercício noturno. No céu, um brilho silencioso teria surgido, descrevendo manobras contraintuitivas, aceleração brusca e mudanças de direção que não combinavam com aeronaves convencionais. A suposta ordem teria sido clara: acompanhar, registrar e, caso a intrusão persistisse, abrir fogo. O relato diz que disparos de armas automáticas e possivelmente um míssil portátil atingiram o alvo, que perdeu sustentação e desceu com um clarão. Do objeto danificado, teriam saído pequenas figuras, descritas como humanoides esguios. Uma esfera luminosa flutuou à frente do grupo, e então ocorreu o fenômeno central, um pulso branco intenso expandindo-se como um estalo silencioso. Soldados foram imobilizados na hora, congelados em posturas de ação, alguns com os braços erguidos, outros correndo, o rosto crispado. Quando tocados, ao que se narra, não havia pulsação, não havia calor, apenas a rigidez áspera e granulosa de uma matéria mineral. 2 militares, abrigados atrás de uma lona e de um caminhão, teriam sobrevivido por estarem fora do eixo do clarão. A resposta militar, de acordo com as fontes que perpetuaram a história, foi imediata. O perímetro foi isolado, radiocomunicações proibidas e uma equipe de segurança do Estado, frequentemente associada ao antigo Comitê de Segurança, assumiu o comando. Fotografias teriam sido tiradas, moldes improvisados aplicados em algumas superfícies, e peças metálicas do objeto teriam sido recolhidas com pinças, após medição de radiação. Os corpos, agora descritos como estátuas humanas de textura calcária, foram acondicionados em caixotes e enviados a um instituto confidencial nas proximidades de Moscou. Técnicos de laboratório, sob juramento de silêncio, teriam observado algo desconcertante: estruturas celulares substituídas por um padrão cristalino semelhante à calcita e sílica, com friabilidade extrema. Bastava um toque mais firme para que dedos se desfizessem em pó esbranquiçado. Outras versões sugerem que amostras reagiam à luz intensa e à umidade, degradando rapidamente, o que impossibilitou estudos conclusivos. Os testemunhos citados na literatura de fronteira variam na forma e no grau de detalhe. Um motorista de guarnição teria visto o clarão à distância e narrou um silêncio anômalo logo após a luz. Um operador de rádio lembraria interferências e uma queda súbita de sinal. Anos depois, um técnico apresentou, sob anonimato, anotações com termos químicos que, embora verossímeis, carecem de procedência verificável. A peça documental mais citada é um memorando de tradução divulgado por meio de desclassificação da Agência Central de Inteligência no início da década de 1990. Que reproduziu uma nota de jornal ucraniano publicada ainda no período soviético tardio. O texto traduzido ecoava a história dos 23 soldados e relatava a presença de um arquivo do Comitê de Segurança. A própria agência, no entanto, assinalou que apenas compilava material de imprensa estrangeira, sem endossar sua veracidade. Não há nomes completos, não há coordenadas precisas, não há fotografias anexadas a registros oficiais acessíveis ao público. O caso então migrou para revistas de fenômenos anômalos e para compilações de ufologia, sendo repetido, adaptado e por vezes embelezado. Do ponto de vista físico, a suposta petrificação instantânea colide com o que se sabe de mineralização orgânica. Transformar tecido vivo em pedra demanda, em processos naturais, longos períodos e condições hidrotermais específicas. Há, porém, mecanismos que podem produzir aparências enganadoras.
Ondas de choque e temperaturas extremas podem vitrificar superfícies, cobrindo-as com camadas brilhantes. Poeiras ricas em carbonato ou sílica, misturadas à umidade e calor, podem formar crostas rígidas. Jatos de partículas ionizadas podem carbonizar e desidratar, deixando cascas quebradiças. Nada disso, entretanto, equivale a converter instantaneamente células em calcita, como alegado. Se houve um evento real, seria mais plausível pensar em um acidente militar com munição especial, em um teste com agentes químicos ou em um erro de identificação agravado pela censura e pelo medo. Se não houve, a história cumpre outro papel, o de mito tecnológico perfeito para um fim de era em que poderes invisíveis pareciam capazes de tudo. É significativo notar como o contexto social amplificou o relato. A transição política alimentou desconfianças, arquivos passaram a ser mencionados como cofres de maravilhas proibidas, e órgãos de inteligência ocidentais colecionavam recortes estrangeiros para mapear humores e boatos. Nesse ambiente, uma narrativa com elementos militares, extraterrestres e punição fulminante se torna memorável e autorreprodutiva. A ausência de nomes auditáveis, a falta de data exata e a plasticidade do cenário geográfico indicam uma tradição oral em mutação, mais do que um relatório pericial. Ao encerrar este dossiê narrativo, restam algumas conclusões prudentes, lacunas espessas e um mistério que persiste mais pela imaginação do que pela evidência. Existe uma trilha documental indireta, um texto de jornal traduzido e arquivado por uma agência estrangeira. Existe um conjunto de versões consistentes no esqueleto e divergentes na carne, sempre orbitando a cifra de 23 militares e um clarão que transforma tudo. Falta o coração probatório, dados primários, nomes, fotos, laudos, coordenadas. Enquanto isso, o incidente de 23 soldados petrificados ocupa um território curioso, entre o alerta moral sobre os limites do confronto com o desconhecido e a lenda urbana de caserna que resiste ao tempo. Até que apareçam fontes sólidas e verificáveis, ele continuará como um enigma que diz tanto sobre a nossa necessidade de crer e temer, quanto sobre qualquer objeto que possa ter cruzado um céu frio numa noite soviética.